Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma vez mais. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para nós na noite deste dia. Eu quero ser bem sucinto, mas fiel àquilo que Jesus colocou no meu coração. Abra por gentileza a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. A presença do nosso Deus é real, é palpável, é notória aqui neste lugar. Hoje pela manhã, aqui na consagração, nós estávamos reunidos aqui. E no momento da oração de joelhos dobrados, nós estávamos agradecendo a Deus, porque Deus nunca nos deixou sozinho aqui nesse lugar. Quantos lugares as pessoas entram e Jesus já não mais participa de alguns cultos por aí. Mas bendito seja Deus por esta casa, porque Jesus nunca nos deixou sozinhos aqui. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é aquele que visita-nos com a sua presença. Você encontrou? Salmo de número 23. Diz assim o texto da palavra do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pai, a tua palavra é aberta diante de nós. Ajuda-me, Senhor, a passar a tua palavra para o teu povo. Tu conheces tudo que está dentro do meu coração, pois foi o Senhor quem colocou dentro do meu coração esta palavra. Ajude-me a passar para a tua igreja com a mesma excelência que tu passaste a mim. Glorifica o teu nome. Amanieta o valente que se opõe contra a pregação da tua palavra. E que esta vida que entrou aqui precisando desta resposta, seja alcançado por essa resposta. É o que eu oro no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. O Salmo de número 23 é talvez o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Eu penso que ele empate ou perca no que diz respeito ao conhecimento, tão somente para o Salmo 91. Mas este salmo aqui é conhecido de todos e se não de quase todos, porque tornou-se até uma mensagem que alguns pegam os adesivos e colocam na porta da geladeira, na porta de casa, como uma declaração e como uma afirmativa poderosíssima, que talvez por ser muito falada e muito mencionada, não é tanto credibilizada. E qual é a afirmativa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me deparei com essa palavra no dia de hoje e o Espírito Santo fez esse texto queimar no meu coração de uma forma tão poderosa. E é bem verdade que eu já preguei este salmo algumas vezes, até aqui em cima deste altar. Mas como a palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas, possa ser que algumas coisas que eu fale se repitam, e você já tenha ouvido eu falar, mas eu preciso ser fiel àquilo que Jesus colocou no meu coração, porque quando eu olho para esta palavra, eu vejo dentro da simplicidade deste texto, uma palavra muito forte, muito poderosa. E talvez Davi, quando escreveu este salmo, ele não sabia o tamanho da proporção que esta palavra
alcançaria, o como esta mensagem duraria tanto tempo, queimando dentro do coração das vidas como a esperança. E que esperança é essa? A esperança de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. E já vai a primeira lição. Talvez Davi, quando escreveu este cântico, porque o salmo é um cântico, ele não sabia o poder desta mensagem. E quando eu olho para este texto, eu aprendo que as mensagens mais simples são as mais poderosas. Você pode não ser o pregador de eloquência, de oratória, de microfone, mas se tu tens dentro do teu coração uma mensagem verdadeira, por mais simples que ela seja, mas se ela for fiel, se ela for verdadeira, se ela vier carregada de óleo, seja o Salmo 23, tão conhecido, tão mencionado, tão simples, mas quando se prega com verdade, ela enche o coração de alguém que não estava mais acreditando nas promessas, que não estava mais acreditando nas provisões, que estava com medo de faltar. Mas Deus me trouxe aqui esta noite com essa mensagem simples do céu para dizer para alguém que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Que declaração poderosa! Porque para muitos o Senhor não é pastor. Para alguns, eu disse isso aqui domingo na escola bíblica dominical e repito, para alguns o pastor é Alá. Eles dizem: Alá é o meu Deus. Alguns, Buda é o pastor deles, é o Deus deles, é o ídolo deles. Alguns têm Allan Kardec, alguns têm Maomé, alguns têm Zeus, alguns têm Thor, têm Hades, têm Poseidon. Alguns dizem assim: Zé Pilintra, Zé Pilantra é o meu pai. Colocam no carro: foi Exu Caveira que me deu, porque para eles esse é o pastor deles. Para alguns, Maria, a Ave Maria é a pastora. Para outros, o São Lázaro é o pastor. Para outros, o Jorge é o pastor. Mas quanto a nós, a igreja, para nós, o Senhor é o pastor. Que declaração poderosa! Para alguns o ídolo é o Rei Pelé, para outros o ídolo é Michael Jackson, para outros o ídolo é James Brown, para outros o ídolo é o jogador de futebol, para outros o ídolo, o Senhor, o pastor é o próprio dinheiro. Mas quanto a nós, quando declaramos isso, estamos dizendo: eu não preciso de Jorge, eu não preciso de Maria, eu não preciso de Lázaro, eu não preciso de Maomé, eu não preciso de Chico Xavier, eu não preciso de Buda, eu não preciso de Leviatã, eu tenho o Senhor. Que declaração poderosa! Porque quando eu declaro esta afirmativa de que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que o meu pastor é aquele que em Gênesis criou os céus e criou a terra. Eu estou anunciando que o meu pastor é aquele que em Gênesis liberou só uma palavra e as trevas recuaram, porque ele disse: haja luz, e houve luz. Quando eu declaro que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que o meu pastor é aquele que
em Êxodo, abriu o mar com o vento oriental. Quando eu declaro que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que aquele que é o meu pastor em Levítico era para o povo uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando eu declaro que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que aquele que em Números fez sair água da rocha. Quando eu declaro que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que aquele que em Deuteronômio garantiu a promessa da terra prometida. Quando eu digo que Ele é o meu pastor, eu estou dizendo que é aquele mesmo de Josué, que derrubou as muralhas com o seu poder. Eu estou dizendo que é aquele que em Juízes usou um homem com a queixada de um jumento na mão para exercer a morte de 1000 filisteus. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que Ele é o mesmo que usou um menino em 1 Samuel para derrubar o gigante. Eu estou dizendo que Ele é o mesmo que em 2 Samuel, em 1 Crônicas e em 2 Crônicas nunca perdeu uma batalha. O Senhor. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que é aquele mesmo de Esdras que restaurou o templo. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que é o mesmo de Neemias que restaurou o muro e as portas. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu digo que é aquele mesmo do livro de Esther, que não deixou a forca matar Mardoqueu, mas colocou ele numa posição de honra. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu digo que é aquele mesmo de Jó, que restaurou dobrado o que o adversário havia levado. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que Ele é o mesmo de Salmos, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que quando eu elevo os meus olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro, porque Ele é o meu pastor. Quando eu digo que Ele é o meu pastor, eu digo que Ele é a sabedoria de Provérbios. Quando eu digo que Ele é o meu pastor, eu digo que Ele é aquele que disse em Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas. Quantos podem sentir a presença do pastor aqui? Eu estudei, então eu vou até o final. Quando eu digo que Ele é o meu pastor, eu digo que é aquele mesmo que Isaías falou, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade. Ele é o mesmo que Isaías falou, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu digo que Ele é o pastor, porque Ele é o mesmo de Jeremias, que restaura o vaso que chega quebrado. E talvez tu tenha entrado aqui quebrado, e Ele é aquele que te restaura. Ele é aquele que junta os cacos. Ele é aquele que coloca as coisas no lugar. Quando eu digo que Ele é o meu pastor, Ele é o mesmo pastor do livro do profeta Daniel, que entrou dentro da cova e fechou a boca do leão. Oh, glória! Ele é o mesmo do livro do profeta Ezequiel, que fez o vale de ossos secos se tornar um grande exército. Ele é o mesmo que o do profeta Oséias, que perdoou a prostituta. Ele é o mesmo de Joel, que prometeu o Espírito. Ele é o mesmo, aleluia, de Obadias, que aleluia, que é restaurador. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo de Jonas, que deu a ordem para o peixe e o peixe obedeceu. E se tu precisa de uma ordem liberada hoje, Ele dá, e alguém vai ter que obedecer. Ele é o mesmo de Naum, Ele é o caminho no meio da tormenta. Ele é o mesmo de Abacuque, Ele é a nossa alegria quando a figueira não floresce. Ele é o mesmo, aleluia, de Malaquias, que abre a janela do céu. Ele é o mesmo de Mateus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje está aqui nesse culto de glória. Ele é o mesmo dos evangelhos, que ninguém sabe explicar e ninguém consegue o entender.
A ciência não entende como ele nasceu de uma virgem. A genética não entende como ele fecundou sem pai. Aleluia. A meteorologia não entende, não explica como ele dava só uma ordem e as tempestades se acalmavam. A física não entende como pode um homem andar por cima das águas. A química não entende, aleluia, como pode ele transformar a água em vinho. Bendito seja o nome do Senhor. A matemática não entende como ele pegou 5 pães e fez dar para 5.000 homens. A astronáutica não entende como ele foi levado pelos ares sem precisar de avião. O exército não entende como ele nunca perdeu uma batalha, como ele nunca perdeu uma guerra. A medicina não sabe explicar como pode um homem estar podre dentro do sepulcro há 4 dias morto e ele chegar e falar: tira a pedra, porque uma palavra levanta o defunto, porque uma palavra levanta o caído, porque uma palavra, quando eu digo que ele é o meu pastor, é dele que eu estou falando. É dele. Quantos podem sentir que ele está aqui? Ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o suficiente para nós, a sua igreja. E é por isso que o texto diz que se ele é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Ele é o mesmo de Atos dos Apóstolos, que usou os apóstolos para fazer obras maiores que a dele. Ele é o mesmo das cartas paulinas. Ele é aquele que em Coríntios pega o pequeno para confundir o grande. Ele é aquele que em Romanos o escritor vai dizer: se ele é por nós, quem será contra nós? Ele é aquele que diz em Gálatas que aquilo que o homem plantar, isso o homem colherá. Ele é o mesmo Deus de Colossos que diz que para ele, por ele e dele são todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é o mesmo de Tessalonicenses, o fogo que não se apaga. Ele é o de 2 Tessalonicenses, o que virá com alarido e voz de arcanjo. Ele é o mesmo de Hebreus, que sustenta todas as palavras, contudo debaixo do seu poder. Ele é o mesmo de Tiago, que diz, aleluia, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele é o mesmo de Timóteo, que pega um jovem e faz dele um pastor. Ele é o mesmo de Tito, que pega um moço e faz dele um pregador. Ele é o mesmo de Judas, que repreende a Satanás na briga pelo corpo de Moisés. E ele é aquele que em Apocalipse, aleluia, João disse que ouviu por detrás dele uma voz que o chamava, e quando ele virou para ver quem era, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, ele vai dizer assim: ele é mais poderoso em luz do que todo o sol na sua força. E começou a descrever como ele é. O pé dele parece que é um latão reluzente da fornalha, de bronze polido no fogo. Ele é vestido com uma roupa de linho branca, aleluia. Você pode fechar o olho e imaginar a visão de João. Ele é aquele que tem os cabelos brancos como a alva lã. Ele é aquele que tem a coroa de glória na sua cabeça. Ele é aquele que tem na sua coxa escrito Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que quando abre a sua boca, de dentro da sua boca sai uma espada, e essa espada é a sua palavra, e essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é penetrante, esta palavra é cortante. Quantos podem acreditar que o pastor da igreja está aqui? Oh, aleluia!
Enquanto eu falo dele, da sua palavra, ele opera no nosso meio. Enquanto eu falo dele, falo da sua palavra, ele age. Porque agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Porque agindo o Senhor, não há quem possa atrapalhar. O teu adversário pode até ter se levantado contra a tua vida, mas nos diz a Bíblia que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, foi para desfazer todas as obras do diabo. Porque se o diabo faz, ele desfaz, mas se Deus faz, ninguém pode desfazer. Se o diabo fecha, ele abre e ninguém pode fechar. Se o diabo coloca a enfermidade, ele cura, porque ele é o dono da anatomia humana. Ele opera sem precisar de bisturi. A mão dele entra dentro do homem e arranca o câncer, arranca o tumor, arranca a enfermidade, porque ele é o nosso. Eu vou deixar você sentir a presença dele e dizer que ele é santo. Mai doleplosei uidendosa. Mele mai chu dentro de que eu plou e fa. Você que há muito tempo não falava em línguas estranhas, volte a falar agora. Você que há muito tempo não sentia esta presença, torne a sentir agora. Você que entrou aqui, aleluia, parecendo que ia explodir de tantos problemas, receba agora o abraço do Espírito Santo de Deus e o alívio para a tua alma. Ele é o mesmo que me visitou esta tarde. Quando às 15 horas eu dobrei o meu joelho neste altar. E enquanto eu orava e falava com ele, pois sentia já dentro do meu coração que seria eu que ministraria a palavra, me prostrei diante dos pés dele e disse: Senhor, me entregue uma palavra. Me entregue algo para que eu passe para o teu povo. E nos diz a Bíblia assim, meus amados irmãos: pode um filho pedir para o pai um pão, e o pai lhe dará uma pedra? Ou por acaso o filho pedirá ao pai um peixe, e o pai lhe dará uma serpente? Eu falei deste jeito com o Senhor: me dá, Senhor, um punhado de pão para eu entregar para o povo esta noite. E enquanto eu estava ali, meu pastor e minha pastora, de joelhos dobrados ali no cantinho, orando para que Deus falasse comigo, Deus abriu, meu pastor, a minha visão e me fez me enxergar. Eu entrava numa espécie de galpão muito grande, era como se fosse um armazém que eu não via o final, presbítero Carlos Genê. E dentro deste galpão, muitos feixes de trigo, muitos sacos de trigo. E o Espírito Santo de Deus começou a falar dentro do meu coração: meu filho, essa aqui é a dispensa. Quem vem aqui buscar o trigo, eu entrego o trigo para quem vem buscar. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me fez na visão enxergar como ele colocava no meu braço um saco cheio de trigo, que era esta palavra que eu estou pregando aqui, e disse: leva para o meu povo. E ele disse a mim: diga para o meu povo que eu sou o pastor desta obra, e que nada vai faltar. Oh, aleluia. Maravasabadacandarabra. E a visão continuou. Quando eu ia saindo daquele galpão com um saco de trigo nas mãos, parecia um sonho. E ele falou comigo, me advertiu dizendo: tu tens vindo aqui muito pouco. Ele disse para mim: se tu viesse mais aqui, eu te entregava mais.
Ele disse para mim: se tu viesse mais aqui, eu te dava mais. Venha mais até o armazém, até a despensa, porque é inesgotável. E a mesma palavra eu entrego à igreja. É tempo da Assembleia de Deus, uma voz profética. Entrar dentro do armazém do céu e buscar o pão, e buscar a palavra. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus sobre o ministério, sobre os pastores, sobre o presbitério, sobre os obreiros desta casa. Vai se abrir para nós a porta da palavra, a porta da palavra, a porta da palavra. Esta igreja não dependerá dos mercenários da fé que estão por aí, porque aonde Deus encontrar um coração dizendo: Senhor, me usa, eu não sei não, mas eu quero, eu não sei não, mas eu quero, me dá a palavra. Nós veremos os jovens desta casa subir neste altar e pregar a palavra. Nós veremos os velhos, os senhores, as senhoras subir neste altar e pregar a palavra. Ele disse a mim ali: é só vir, porque eu dou para quem busca. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Foi a continuação de algo que Deus havia me mostrado aqui domingo. E eu disse ao nosso pastor: eu vi, meu pastor, uma despensa de trigo cheia atrás do Senhor. Muitas palavras que Deus dará ao nosso pastor neste altar para entregar ao povo, para entregar à igreja. Gravem o que eu vou dizer aos senhores aqui esta noite. Eu encerro a minha fala. Eu me viro para os senhores com muito respeito e muito carinho, meus pastores. Foi Deus quem escondeu os senhores, porque já era pelo potencial que os senhores têm serem conhecidos de muitos e muitos e muitos lugares. Mas o Deus que usou o pastor Pedro para tirar do coração do Senhor o coração de evangelista e dar-te um coração de pastor, por amor a nós, escondeu o Senhor aqui. Por amor a este povo, por amor a esta igreja, Deus não permitiu o Senhor ser conhecido, porque se tu fosses conhecido, tu serias levado pelos pássaros de ferro, e nós estaríamos aonde? Nós estaríamos debaixo da mão de quem? Mas este tempo de esconderijo, diz o Senhor dos exércitos neste altar, está muito perto de chegar ao fim. E Deus fará os senhores conhecidos nesta nação. Deus fará da Assembleia de Deus uma voz profética. Grava esta palavra, o referencial, a igreja referência da cidade de Belfor Roxo. E alguém vai ouvir falar que tem um pastor chamado André Luiz, que tem recebido porções da palavra, que enquanto ele prega, o paralítico levanta, o cego vê, o coxo anda. Porque a pergunta que não quer calar é: por que Deus não faz de novo o que fez na vida de um pastor Túlio, quando as caravanas paravam na frente da igreja para ouvir aquele senhor pregar? Mas eu creio que Deus fará de novo aqui neste endereço. Aqui neste endereço. É do coração de Deus esta parede tombar. É do coração de Deus o templo ampliar. Porque está chegando um tempo em que muitos sedentos da palavra entrarão por essas portas e colherão aqui o trigo que nós iremos buscar no armazém. E nós diremos para ele que o evangelho é simples, que o evangelho não mudou, que o evangelho é o mesmo, que Jesus é o mesmo, que não precisa inventar, que não precisa acrescentar, que não precisa somar. Basta abrir a Bíblia no Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e pregar a palavra, porque a palavra levanta, a palavra opera, a palavra é fogo, a palavra é água, a palavra é pão, a palavra é brasa, a palavra é vento, a palavra é direção, a palavra é refrigério, a palavra que
Que declaração poderosa de que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe. Bendito seja o nome do Senhor.